hoje é sobre o livro Âmbar, do autor Lucas Dallas, que foi publicado pelo Clube de Leitores. O Lucas Dallas, para quem não sabe, ele é um booktuber também. Irei deixar o link do canal do Lucas aqui no box de informação, assim como todas as redes sociais, e de como vocês encontrarem esse livro incrível. Sim, gente, eu gostei muito do livro. Deixa eu mostrar a capa do livro para vocês, que é linda e tem tudo a ver com o conteúdo do livro. Por dentro, o livro ele é todo trabalhado, ele tem várias ilustrações. E esse aqui é o autor. O Lucas também é o responsável, né? Foi ele que desenhou esse quadro aqui pra mim, da Edgar Allan Poe. Muito obrigada, amo esse quadro. E vamos lá para a história do livro. Esse livro eu tinha fixo na minha cabeça que ele era um livro de terror, porque o canal dele é muito voltado para o terror. Mas na verdade é uma história de amor com um toque sobrenatural. Então vamos para a história. O livro ele é narrado pelo Milo, que o nome dele é Camilo, mas o apelido dele aqui é Milo. E ele é um médico, ele é um clínico geral que trabalha num hospital meio que falido, assim, sabe aquele hospital a Deus dará, pelo que eu entendi. E ele que vai narrando toda a história. Ele tem um irmão que se chama Daniel, e esse irmão, ele é o médico que trabalha no hospital em uma outra cidade. Uma cidade até próxima, mas numa outra cidade. E esse irmão, ele é casado, ele tem aquela vida, assim, perfeita. A esposa perfeita, tudo é perfeito na vida dele. E já na vida do Milo, as coisas não são muito por aí, as coisas são bem mais difíceis. Ele mora lá no apartamento pequenininho, é aquele cara que não se preocupa muito com a aparência. Ele, assim, é até muito engraçado a forma que ele se coloca, assim, perante as pessoas, principalmente ali no hospital, no momento do trabalho e tal. Então, assim, ele é bem engraçado, assim, ele tem um certo humor, assim, mas você, leitor, acha, assim, meio engraçado, mas, na verdade, para o Milo, as coisas não são bem por aí. Ele narra a história de uma forma que, assim, ok, isso tudo é muito engraçado, mas não é engraçado. Não sei se deu pra vocês entenderem. O Milo, ele é um cara desanimado, ele é um cara extremamente melancólico com a vida dele. Ele não está satisfeito com a vida, tudo porque ele não conseguiu realizar aquilo que ele realmente queria. E pela narrativa, deu a entender que ele comenta muito sobre o pai. O pai dele já faleceu e ele comenta muito sobre o pai se intrometendo muito na vida dele. Sabe aquele tipo de pai que, você tem que fazer isso, isso e isso, porque tem que ser assim? E, tipo, não é bem esse caminho que você quer seguir, mas o pai tá dizendo que você tem que seguir por esse caminho. E ele segue por aquele caminho, mas com muita má vontade, tá? Então, aí o pai acabou falecendo, ele e o irmão acabaram se afastando, então o irmão tem toda aquela vida perfeita e ele tem aquela vidinha medíocre de todos os dias, aquela rotina chata e etc. Logo no começo do livro, ele começa narrando que um garoto chamado Ovídio, ele caiu do 6º andar, acho que é do 6º andar de uma varanda, né, de um prédio, e tipo, ele só sofreu alguns arranhões, e isso foi muito estranho. Então ele dá toda uma explicação de como que foi essa queda e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E isso gera uma certa fofoca dentro do hospital entre os médicos, entre os enfermeiros, até as recepcionistas, as faxineiras já estão comentando sobre o caso desse garoto, que foi meio sobrenatural. Como assim, o menino não morreu ou não se quebrou, enfim. E o que eu acho interessante é que o livro, ele se passa tudo aqui em São Paulo. Por exemplo, o hospital que o Milo trabalha fica na Vila Mariana. Então eu acho bacana essa questão dos autores nacionais que escrevem essa questão de literatura fantástica, ou terror, enfim. Até mesmo um romance, mas que se passa aqui, né, no Brasil. Isso é bem legal. Só que aí teve um dia,
ele lá atendendo um monte de pacientes, que ele atendeu uma garota chamada Ana. E essa Ana chamou a atenção dele, principalmente o perfume que ela usava. E narrativa vai, narrativa vem, o Milo com essa Ana acabam se envolvendo amorosamente, ok? Então aqui o Milo vai nos contar esse romance. Só que assim, a Ana, ela é uma garota estranha, ela é uma garota diferente, não diferente, mas ela é uma garota estranha, uma garota assim, muito oculta. Ele não sabe da vida dela. Ela diz que a avó faleceu, os pais dela faleceram, ela vivia com a avó acabou morrendo e ela trabalha, acho que numa lanchonete, ela trabalha numa lanchonete e canta nesse lugar também, à noite e tal. E é só isso que ele sabe da vida dela e não sabe absolutamente mais nada, só que ele acaba se envolvendo de uma forma assim, muito maluca com essa Ana. Então assim, até metade do livro, ou até um pouquinho mais, não lembro, ele é um livro até fininho, você tem a história de amor entre esses dois, que é uma história perfeita, gente, é um amor perfeito, é o casal perfeito, sem muitos questionamentos, certo? Então assim, é tudo muito perfeitinho, até que acontece uma situação X. E quando acontece essa situação X, que eu não posso mencionar, é onde começa a questão sobrenatural da história, com uma pitada ali de suspense, ok? Enfim, né, gente, eu acho que eu não vou poder contar exatamente o que acontece com esse sobrenatural, mas assim, você tem uma casa antiga, você tem rituais estranhos, rituais em alguns momentos com animais. Tem uma senhora também chamada Dolores que ela mora no apartamento de frente com o apartamento do Milo. E essa mulher é esquisita, gente. Ela perdeu o marido acho que morreu num acidente de carro, acho que foi isso, morreu atropelado. Acho que ele morreu atropelado. E ela ficou um pouquinho louca, entre aspas. Então, às vezes ela fala algumas coisas pro Milo, meio que ela adivinha as coisas que tá acontecendo com ele. É meio sinistro essa parte. E aí acontece nessa situação X que eu mencionei pra vocês, começa a questão sobrenatural da história, o desespero do Milo, o Milo acaba indo morar com o irmão por causa dessa situação, e ali acaba acontecendo muitas coisas chatas na casa desse irmão. É uma narrativa muito gostosa, é um livro que te prende do começo ao fim, você fica naquela você quer saber o que aconteceu com aquela situação X com a Ana, você quer saber sobre a vida da Ana, você quer entender. Enfim, então é um livro que ele te prende. Eu li esse livro em um dia, gente. Em um dia, porque eu não consegui realmente parar de lê-lo, porque eu fiquei super envolvida com a história. O romance deles, como eu disse, é um romance muito perfeito, ele não tem muitos questionamentos. Isso eu achei um pouco estranho. Como eu disse pra vocês, até metade do livro, um pouquinho depois da metade, é um romance. Então, assim, esse romance eu acho que ele se estendeu muito. Ele acabou se estendendo muito, porque o lado sobrenatural, quando começa o lado sobrenatural da história, é muito legal. Só que eu acho que deveria ter tido mais esse sobrenatural. Eu fiquei sentindo falta daquela questão da casa, né, dele percorrendo com o carro até chegar naquela casa, as coisas que aconteceram. Eu queria mais, eu queria um pouco mais da história. Isso não é algo negativo, porque eu gostei muito, eu queria mais a questão sobrenatural. O final desse livro, gente, o final desse livro é incrível. Bem que o Lucas me disse, ele falou assim, eu acho que você vai se surpreender com o final. E sim, Lucas, eu me surpreendi com o final, porque eu comecei a pensar várias coisas na minha cabeça e não foi nada daquilo. Realmente, assim, não foi nada previsível, nada. O final desse livro, gente, ele te mata, assim. Você fica, quê? Como assim? Gente, é um final, assim, muito inteligente, porque não virou uma história clichê,
em absolutamente nada. E o que é incrível, por que eu falo que foi uma questão muito inteligente? Porque no decorrer, desde lá do comecinho da história, ele te dá umas dicas do que pode ser esse final, por assim dizer. Enfim, é que não dá pra falar muito pra não entregar a história. Então, assim, foi um final que realmente me surpreendeu, e aí eu comecei a entender coisas que até então você achava que era uma conversa básica, uma observação do personagem, que ok, passou batido, mas não. Então, assim, quando você iniciar a leitura do livro, preste atenção, principalmente naquelas coisinhas que você acha que são bobas, que isso não tem importância pra história, e tem pra você entender o final. Que o final é incrível, realmente eu achei incrível. A única questão que eu fiquei muito brava enquanto eu estava lendo a história é que eu fiquei muito brava com o Milo, porque numa determinada situação que acontece aqui, o Milo vai morar com o irmão. E sério, eu fiquei muito brava porque se eu fosse o Milo, eu não moraria com o irmão, porque, né? Enfim, só você lendo pra saber o que eu estou querendo dizer. Então isso foi uma coisa que eu fiquei muito brava, que eu tava lendo e falei assim, como assim você vai morar com o seu irmão? Só que ao mesmo tempo, quando você termina um livro, o Milo, ele é um personagem que assim, tipo, ele sofre muito, ele tem toda aquela melancolia, ele tem as depressões dele, os devaneios dele. E lá no fundo, ele é um cara, assim, muito bom, sabe? Ele não é uma pessoa que vê maldade. Sabe quando a pessoa vai empurrando as coisas, assim? Tipo, vai empurrando a vida? Então ele procura não prestar muita atenção nessas coisas. Então pequenas coisinhas pra ele que, de repente, faz com que ele dê uma risada, que façam com que ele se sinta bem, ele não questiona. Por isso que ele não questionava tanto Ana. Isso foi uma coisa meio que eu fiquei, assim, um pouco... Durante a leitura, eu falei, mas caramba, ele não questiona essa menina, tipo, ele... Tem que questionar essa menina, que a menina, realmente, gente, a menina é um mistério. É um mistério. E a Ana, ela é uma personagem que eu acho que ela foi muito bem construída. Ela realmente te deixa aquele mistério. Você termina o livro e mesmo assim o mistério permanece na Ana, mesmo com muitas coisas sendo reveladas ali no final. E assim, gente, foi um livro que me surpreendeu. Eu realmente fiquei surpresa, porque nós estamos falando de um jovem escritor e é um livro muito bom, com uma história muito boa. Eu encontrei alguns errinhos, acho que uns 5 erros de digitação, nada que irá atrapalhar o desenrolar da história. E sério, gente, depois que eu terminei de ler o Âmbar, eu fui ler Lucília, do José de Alencar. E sério, você pega um livro desse, que é escrito por um jovem escritor, e você encontra uns 5 errinhos ali de digitação, e você pega um José de Alencar, publicado por essa editora aqui, que tem erros gramaticais, assim, grotescos. E tipo, isso aqui é um livro de vestibular. Então, como eu mencionei naquele livro, na metade eu fiquei com vontade de ler no iPad, de comprar uma outra edição. Sério, gente, né? Convenhamos. Então é isso, vou deixar aqui no box de informação o canal do Lucas, todas as redes sociais, os sites também para quem tiver interesse em adquirir o livro. É um livro muito bom mesmo. Não é porque eu conheço o Lucas aqui da internet, não é nada disso. Não é porque eu conheço o Lucas daqui da internet que o livro é lindo e maravilhoso, não é por isso, porque se ele tivesse... se eu tivesse encontrado pontos negativos, eu teria mencionado. Se eu não tivesse gostado da história, eu teria mencionado. Mas realmente é um livro muito bem escrito, um livro que envolve muita criatividade. Assim, vi uma influência de Stephen King aqui, principalmente na narrativa, naquela questão de segurar o leitor até o final. Tipo, eu preciso saber o que vai acontecer, porque a cada página você realmente fica ali ansioso para saber o que vai acontecer. Então isso é um pouquinho Stephen King, eu sei que ele é super fã de Stephen King. E é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!